Olá, querido e querida, seja bem-vinda a mais um estudo do Evangelho do livro de Mateus. Uma alegria da minha parte estar podendo compartilhar e se aprofundar nessa espiritualidade que opera nas nossas mentes de maneira maravilhosa, reformulando, refazendo, reconstruindo, nos abrindo caminhos novos na mente, no coração. Esse é um exercício diário que você nunca deve perder de vista, né? Porque aqui a gente medita, né? E esse processo de meditar é um processo de organizar a mente, de não ficar naquela correria louca dos vídeos do Reels, dos shorts do YouTube, nada disso, né? Aqui é tudo com muita tranquilidade para acalmar o seu coração e a sua mente. A verdadeira compreensão, ela nasce desses momentos. Por isso que você precisa estar sempre fazendo isso, e se isso é bom para você, compartilha, porque essa é a linguagem aqui das mídias sociais, né? Curta, compartilha com outros e com outras aquilo que tem te feito bem. Bom, nós estamos lá em Mateus 15, nós vamos falar hoje, pretendo pelo menos, do versículo 1 ao versículo 9, e é uma passagem muitíssimo rica de ensinamentos, como todo o evangelho é. Essa passagem, ela é um encontro que Jesus tem, mais uma vez, com fariseus e escribas. Então, Jesus recebe uma comissão, vamos dizer assim, de fariseus e escribas que o visitam, não para dar presentes nem nada disso. Essa comissão, ela vem de Jerusalém ao encontro de Jesus para confrontar Jesus naquilo que ele fazia. E só lembrando a você que fariseus e escribas são homens estudiosos, compreendedores, líderes religiosos do judaísmo. Então eram pessoas que tinham profunda influência ali na cultura social, na cultura política e na cultura religiosa dos judeus daquela época. O que não é de forma alguma diferente dos dias de hoje. Os nossos líderes, eles também, infelizmente, né, muitas vezes, eles possuem essa forte influência. E esses homens são enviados, então, para confrontarem Jesus. E nesse confronto eles questionam a Jesus. Eles falam: por que os teus discípulos quebram a tradição dos anciãos e não lavam as mãos antes de comer? Então, veja bem, eles fizeram esse questionamento para Jesus, e como, se você já vem me acompanhando aqui nos outros capítulos de Mateus, essa não é a primeira vez que essas pessoas confrontam, que esses líderes confrontam a Jesus. Eles já vêm confrontando a Jesus desde lá de trás, lembra? Eles vão perguntar para Jesus: por que você cura no sábado? No sábado, a tradição diz que nós não devemos fazer nada. Por que os teus discípulos pegam espigas e comem cereal no dia de sábado? Eles não devem colher para comer. Enfim, uma série de questionamentos que essas pessoas, esses líderes religiosos faziam para Jesus. Só que Jesus aqui não dialoga com esses homens. E isso é muito importante a gente aprender, né? Que não há diálogo com quem não quer aprender, com quem só quer confronto, né? Com quem só quer o embate, com quem não nos ama, com quem não tem compromisso com a nossa vida. E aí, Jesus também não dialoga com eles. Jesus vai falar: olha, pelo contrário, Jesus também vai confrontar. E essa é uma forma que Jesus acha de confrontar esses homens, não só aqui, mas também nos outros textos. Você vai ver que Jesus está sempre agindo da mesma forma, né? Ele não joga pérola, o que o escritor de Hebreus vai falar, jogar pérola aos porcos. Ele não faz isso, porque porco não gosta de pérola, ele não está aberto a isso. E Jesus discerne essas lideranças, ele discerne quem está ali rodeando, quem quer saber da verdade e quem não quer saber da verdade. Quem só quer se aproveitar de uma palavra que é dita, de um comportamento, para achar ao que acusar. E Jesus fala: por que então vocês não cumprem também? Vocês também quebram a tradição, a palavra de Deus. Vocês quebram,
né, o mandamento de Deus, quando vocês dizem que o mandamento de honrar pai e mãe, vocês não honram pai e mãe, vocês acham um jeitinho, Marcos vai dizer, porque esse texto você também vai encontrar lá em Marcos, vocês acham maldosamente um jeitinho de quebrar a tradição, dizendo que não vão honrar pai e mãe, porque vocês vão ajudar financeiramente a sinagoga, vocês vão ajudar financeiramente o ministério, e não os seus pais. Vocês também acham uma maneira de quebrar o mandamento de Deus. E aí esses homens, óbvio, né, vão ficar assustados diante daquela situação, e Jesus categoricamente vai chamar esses homens de raça de víboras. Hipócritas é o que Jesus chama esses homens. Bem que Isaías falou a respeito de vocês, que vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está muito longe. Porque vocês em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos de homens. Olha que coisa fantástica isso aqui. Isso aqui tem muitos ensinamentos dos quais a gente tira para os dias atuais. Isso aqui nos alcança de uma maneira absurda. Né? Jesus não utiliza, e não é a primeira vez que ele utiliza, ele chama esses líderes religiosos de hipócritas, ele chama em outro momento de sepulcro caiado, não à toa. Porque Jesus sabe o poder que uma liderança religiosa possui sobre aqueles a quem eles lideram. Ele sabe o poder manipulador, o poder manipulador psicológico, ele sabe dos interesses intestinais que essas pessoas carregam, os interesses por poder, os interesses por status, por dinheiro. Jesus conhece o que existe no coração humano. E por isso que Jesus vai enfatizar aqui que esses homens não são verdadeiros. Esses homens, eles são, de fato, hipócritas. E é isso que a tradição, muitas vezes, traz para a religião. Por isso que a gente tem que ter, e aqui Jesus nos alerta isso, o cuidado que a gente precisa ter em discernir aqueles que se colocam como líderes e aos quais muitos de nós nos submetem. Essa responsabilidade é sua, de você estar atento a que tipo de liderança religiosa você tem se submetido. Porque não raras vezes nós temos visto nas mídias sociais homens e mulheres que se colocam com interesses outros que não o interesse de falar a verdade, de serem a imagem e semelhança de Jesus. Líderes religiosos que roubam a fé, roubam dinheiro, roubam a ingenuidade de muitos que são pessoas simples, que vão ali com interesse de aprender, de sentirem paz, mas não levam para casa isso. Por isso que muitos também se frustram nessa caminhada e hoje fazem parte dos desigrejados. Alguém me perguntou esses dias no direct o que eram os desigrejados. São essas pessoas que se frustram, não chegaram a ter uma experiência real com Jesus, ou às vezes até tiveram, mas já entenderam que ali, na igreja a qual frequentam, não é o lugar onde eles podem encontrar uma palavra que lhes traga paz, uma palavra de acolhimento, uma palavra que os tire dessa loucura que é a espiritualidade dos dias atuais. Então, essa é uma palavra que nos alerta em relação ao que é tradição e em relação ao que é o evangelho de fato. É essa reflexão que nós precisamos fazer. A gente precisa aprender a discernir o que é palavra viva, poderosa, a discerni-las com o Espírito de Cristo. A palavra de Deus não são letras mortas dentro de um livro. As palavras de Deus é aquilo que Jesus foi, é e continuará sendo sempre eternamente. Esse é o Evangelho de Jesus. Por isso que a gente precisa interpretar este livro, que não é sagrado em si mesmo,
né? Se não a gente interpretá-lo à luz de quem foi Jesus. Senão a gente vai estar apenas pegando essas letras e fazendo como esses homens aqui, que Jesus denuncia. Jesus está denunciando esses homens. Vocês não ensinam a minha palavra, vocês ensinam tradições humanas, vocês ensinam preceitos humanos. E é o mesmo alerta que Paulo vai dizer, e aqui eu convido você a abrir lá em Colossenses, uma palavra fantástica com a qual eu quero encerrar essa exposição, dizendo o que Paulo disse: vocês ensinam palavras que elas têm aparência de sabedoria. Humildade fingida, Colossenses 2:23, e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum com a satisfação da carne, ou seja, não tem valor com aquilo que de fato, né, envolve o coração humano. Esse é o alerta que Jesus faz para a gente, para que nós possamos abrir os nossos olhos com essa palavra hoje que é pregada e que é uma palavra que tem humildade fingida, mas não desperta no coração humano uma consciência, né? E nem o caráter de Jesus. Não desperta a mente de Cristo naqueles que o ouvem. E que a gente possa, então, que o Espírito de Cristo tenha a liberdade, precisa ter a liberdade em nós, né? De se movimentar e de nos dar novas compreensões de quem é Cristo em nós. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 12, para que a gente não se amolde, né? Para que a gente não, eu convido você a abrir lá, né? Para que a gente não se conforme com aquilo que temos aprendido. Pelo contrário, né, que a gente preste a Cristo um culto racional, um culto verdadeiro, um culto que busque uma fé que produza vida no nosso coração. Né? Essa é a reflexão que Jesus traz ao nosso coração. E aqueles que têm ouvido, que ouça com seu melhor coração. Não se torne um ser humano rígido, inflexível, né, que só crê naquilo que o pastor fala e a palavra do pastor é a palavra final da sua vida. Né? Eu fui de igreja há muitos anos, eu sei como que a coisa atinge o coração humano, mas, por outro lado, seja uma pessoa flexível, ouça com seu melhor ouvido, com seu melhor coração, e procure discernimentos a partir de você mesmo, tá bom? Essa é a minha palavra para mim e para você nesse dia maravilhoso. Que Deus te abençoe e eu tenho certeza que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus que nos habita e que te habita, trará reflexões muito mais profundas ao seu coração. Deus te abençoe e até a próxima.